E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na noite de quarta-feira, Goiânia se tornou o palco de uma batalha intensa entre o Vasco e o Atlético Goianiense, e o que deveria ser uma nova chance para brilhar se transformou em um pesadelo para a equipe carioca. O empate em 1-1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil deixou os torcedores vascaínos ansiosos e perplexos. O desempenho do Vasco foi abaixo das expectativas e trouxe à tona uma série de questões que precisam ser respondidas. Desde o início, o Vasco parecia pronto para conquistar o resultado desejado. Com Felipe Coutinho escalado como titular e um gramado impecável no estádio Antônio Ascioli, tudo estava aparentemente a favor do time carioca. No entanto, a noite rapidamente se transformou em um tormento para os visitantes. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu logo aos 6 minutos, quando Emiliano Rodrigues abriu o placar para o Atlético Goianiense em uma jogada que expôs as fragilidades defensivas do Vasco. A promessa de um jogo empolgante rapidamente se desfez, pois o Vasco não conseguiu manter o controle da partida. A defesa parecia desorientada, e as falhas se acumulavam. Paulo Henrique cometeu um erro crucial, e Rojas parecia perdido em sua marcação. Com um ataque ineficaz e uma defesa vulnerável, o time de Rafael Paiva começou a sucumbir sob a pressão do adversário. Nos primeiros 5 minutos, o Vasco até tentou se impor, dominando a posse de bola e tentando construir jogadas. Mas, a partir daí, o controle foi escorregando pelas mãos do time carioca. A falta de conexão entre os jogadores se tornou evidente, e Adson, retornando ao ataque, pouco conseguiu contribuir. David e os demais atacantes lutavam para encontrar espaço, mas sem sucesso. A ausência de uma marcação efetiva permitiu ao Atlético Goianiense explorar os flancos e o meio-campo com liberdade. Hugo Moura e Matheus Carvalho, que haviam sido peças-chave em partidas anteriores, não conseguiram estabelecer uma marcação eficiente. O Vasco não cometeu uma única falta na primeira metade do jogo, o que permitiu ao Atlético Goianiense dominar completamente o campo. A equipe goiana finalizou 11 vezes, enquanto o Vasco só conseguiu 2 chutes. A diferença de intensidade e controle era alarmante. Com a defesa exposta e a transição de bola ineficaz, o Vasco recorreu a passes longos para Vegetti, uma tática que raramente deu resultado. O Atlético Goianiense continuava a pressionar alto, e o Vasco parecia incapaz de se ajustar. A falta de competitividade e a ineficácia dos pontas tornaram o time ainda mais vulnerável. Felipe Coutinho, o grande nome do Vasco, estava sendo constantemente marcado. Com 4 faltas contra ele no primeiro tempo, o meia não conseguiu fazer a diferença que o time precisava. A ausência de uma resposta coletiva ao domínio do adversário foi um dos maiores problemas. O treinador Rafael Paiva fez mudanças no intervalo, mas o impacto foi mínimo. A tentativa de resgatar o jogo com a entrada de Payet para jogar ao lado de Coutinho mostrou uma leve melhora, mas não o suficiente para mudar o curso da partida. O Vasco continuava a ser pressionado, e as mudanças feitas por Paiva não trouxeram a transformação esperada. Mesmo com 5 substituições no segundo tempo, o Vasco não conseguiu se reencontrar em campo. O Atlético Goianiense abriu o jogo e continuou a empurrar os visitantes, com Léo Jardim realizando defesas importantes. O jogo parecia ter um destino inevitável de derrota para o Vasco, até que, aos 42 minutos, uma jogada simples trouxe um vislumbre de esperança. O gol de empate, resultado de um cruzamento de Piton e um voleio preciso de Vegetti, trouxe algum alívio para os torcedores vascaínos. O argentino, agora artilheiro isolado da competição com 5 gols, deu um sinal de vida ao time, mas a exibição geral deixou claro que grandes mudanças serão necessárias para que o Vasco se recupere e mostre sua verdadeira força na competição. Olá torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Em um desfecho que certamente vai aquecer os corações dos torcedores e provocar uma onda de especulação no mundo do futebol, a notícia que corre solta nas redes sociais e nas mídias esportivas é a transferência de Ryan, o jovem prodígio do Vasco da Gama, para o Nottingham Forest FC. Com apenas 17 anos, Ryan tem sido destaque no ataque da equipe carioca, e agora, sua jornada o leva a terras britânicas, prometendo transformar a dinâmica da Premier League. Mas o que realmente está por trás dessa movimentação? Ryan, cujo nome completo é Ryan Vitor Simplício Rocha, é mais do que um mero jogador de futebol. Ele é uma promessa que tem cativado não apenas os fãs do Vasco, mas também os observadores internacionais. Desde suas primeiras partidas, seu talento em campo foi evidente. Com uma habilidade refinada e uma visão de jogo que parece além de sua idade, o jovem atacante tem sido um dos pilares do time carioca. Sua transferência para o Nottingham Forest FC representa um marco significativo, tanto para sua carreira quanto para o futuro do clube inglês, que busca se reforçar para enfrentar as próximas temporadas com mais competitividade. O Nottingham Forest, conhecido por sua rica história e tradição no futebol inglês, está investindo pesado em jovens talentos para reviver seus dias de glória. A aquisição de Ryan é uma estratégia clara para injetar nova energia e qualidade no elenco. A expectativa é que o jovem brasileiro traga uma nova dinâmica ao ataque da equipe, trazendo inovação e criatividade, elementos que o Forest precisa para escalar posições na Premier League. A contratação também é uma prova do crescente reconhecimento internacional do futebol brasileiro e da capacidade de suas academias em formar jogadores de classe mundial. Para os torcedores do Vasco, a notícia da venda de Ryan pode ser um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ver um de seus próprios se destacando em um cenário tão prestigioso e tristeza por perder um dos seus talentos mais promissores. A venda de Ryan também levanta questões sobre o futuro da equipe carioca e sobre como o Vasco lidará com a saída de um jogador que tinha se tornado uma peça-chave no esquema tático do time. O clube precisará agora encontrar formas de preencher a lacuna deixada pelo jovem atacante e continuar sua jornada na competição com renovada determinação. A notícia da venda de Ryan, o jovem atacante que conquistou os corações dos torcedores do Vasco da Gama, provocou uma onda de reações mistas entre os fãs. Por um lado, muitos expressaram um profundo orgulho ao ver o talento do clube ser reconhecido internacionalmente. Para esses torcedores, a transferência é um testemunho da qualidade da formação de jogadores do Vasco e um reflexo do potencial que a equipe tem para produzir estrelas que brilham nos maiores palcos do futebol. Esse sentimento de orgulho é um reflexo da esperança que a torcida sempre deposita em seus jovens talentos e na capacidade do clube de continuar formando futuros ídolos. Por outro lado, a perda de Ryan deixou uma lacuna significativa nos corações e nas expectativas dos torcedores. O jovem atacante, com sua habilidade e carisma, havia se tornado um símbolo da renovação e da esperança para um futuro brilhante. Para muitos, sua saída é vista como uma grande perda para a equipe, que agora terá que lidar com a ausência de um jogador crucial que contribuía não apenas com gols, mas também com sua presença inspiradora em campo. A tristeza e o sentimento de perda são palpáveis, especialmente considerando que Ryan era visto como uma peça-chave para o futuro próximo do time. Além da tristeza pela saída, alguns torcedores expressaram preocupações sobre o impacto da venda no desempenho do Vasco. A equipe terá que se adaptar rapidamente e encontrar um substituto à altura para preencher o vazio deixado por Ryan. A incerteza sobre como o clube lidará com essa transição gera ansiedade e debates entre os fãs. Muitos questionam se o valor da transferência será investido de maneira eficaz para reforçar a equipe e manter a competitividade, ou se a perda do jovem talento resultará em um enfraquecimento do elenco. No entanto, entre a tristeza e a preocupação, também há uma corrente de otimismo entre os torcedores. Muitos acreditam que a venda de Ryan pode ser um catalisador para o crescimento e a renovação do clube. O dinheiro obtido com a transferência tem o potencial de ser reinvestido em novas contratações ou melhorias nas infraestruturas, o que pode beneficiar o Vasco a longo prazo. Para esses torcedores, a saída de Ryan é vista como uma oportunidade para o clube se reinventar e continuar sua trajetória com novos talentos e estratégias, mantendo a esperança de dias melhores e o desejo de ver o Vasco brilhar novamente. No entanto, se há algo que o futebol nos ensina, é que o jogo continua e novas oportunidades sempre surgem.
Enquanto Ryan se prepara para iniciar uma nova fase em sua carreira no Nottingham Forest, os olhos estarão atentos para ver como sua presença impactará o campeonato inglês e qual será o seu papel em uma equipe que está em busca de restaurar sua posição de destaque no futebol europeu. A saga de Ryan está apenas começando, e a expectativa em torno de seu desempenho é palpável. Para os fãs e observadores, é uma jornada que promete emoções, surpresas e, acima de tudo, um novo capítulo emocionante no livro do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.